Oi pessoal, eu sou o professor Jackson e nessa aula de hoje nós vamos ver algumas noções de sequência. Então, o que é uma sequência? A um conjunto ordenado de elementos damos o nome de sequência. Em nosso cotidiano, nós temos vários exemplos de sequência. Os dias da semana, por exemplo, começando no domingo, segunda, terça até sábado. É um exemplo de sequência. Não é uma sequência numérica, mas é uma sequência. Repare que a sequência a gente representa entre parênteses. Aqui, os termos que ficam dentro da sequência nós chamamos de elementos, ou termos da sequência. Essa sequência de dias da semana, ela possui 7 elementos. E nós temos também como exemplo a sequência dos meses do ano, começando com janeiro, fevereiro até dezembro. Essa sequência aqui ela possui 12 elementos, ou 12 termos. Posso chamar de termos também. E também temos como exemplo os anos bissextos, entre 2000 e 2020, incluindo 2000 e 2020. Então, nós temos 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 até 2020. Aqui, essa sequência ela possui 6 elementos. Agora veja a seguinte sequência que representa os 10 primeiros números primos ordenados de maneira crescente. Lembrando, um número primo é aquele que possui exatamente 2 divisores. Por exemplo, o número 1 ele é primo? Bom, o número 1 é divisível apenas por ele mesmo. Portanto, ele não é primo. Ele tem que possuir exatamente 2 divisores. O número 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ele possui exatamente 2 divisores. Então, portanto, o 2 é primo. É o que está aqui. O 3 ele é primo? O 3 ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo. O 4 ele é primo? O 4 ele é divisível apenas por 1, por 2 e por ele mesmo. Ele possui 3 divisores, logo não é primo. O 5 é primo? O 5 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Portanto, o 5 é primo. 3 e 5 são primos. E existem os outros números primos. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bom, esses são os 10 primeiros números primos. Os números primos são infinitos, mas esses são os 10 primeiros. Bom, nós podemos observar que o elemento 2 é o primeiro termo da sequência, enquanto que o 3 é o segundo termo, e assim sucessivamente. O terceiro termo é o 5, o 7 seria o quarto termo, até o 10º termo, que nesse caso é o último, que é o 29. Uma sequência ela pode ser finita, quando o número de termos for limitado, ou infinita, quando o número de termos for ilimitado. A sequência que representa os números naturais, por exemplo, é um conjunto infinito. Os números naturais, para quem não lembra, ele começa com o número 0, depois vem o número 1, o 2, o 3, o 4. São os números que a gente usa
naturalmente para contar objetos. Então, é um conjunto infinito, porque dado natural, sempre eu consigo, se eu fixo um número natural, eu sempre consigo achar outro natural maior. Então, é um conjunto infinito. Essas reticências quer dizer que essa sequência é infinita. É isso que quer dizer essas reticências. E por outro lado, a sequência dos números naturais menores que 6 é um conjunto finito. Bom, se eu quero os números naturais menores que 6, esses números são apenas o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. É uma sequência formada por 6 elementos. Numa sequência finita, eu consigo determinar o número de elementos. É comum representarmos o primeiro termo de uma sequência por A1, o segundo por A2 e assim sucessivamente. Se a sequência possui n termos, então nós temos o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro termo, o AN-2 é o antepenúltimo termo, o AN-1 é o penúltimo termo e o AN é o enésimo termo, que nesse caso, como uma sequência finita, será o último termo. E observe que o índice da sequência, o subscrito, representa a posição do termo. Esse número é chamado de índice, ele fica subscrito ao A. Como é que eu determino os termos de uma sequência? Bom, uma forma de determinar os termos de uma sequência é encontrar um padrão na formação dessa sequência. Por exemplo, a sequência formada pelos números 1, 0, 1, 0, 1, 0. Quais que seriam os próximos termos dessa sequência? Vamos supor que seja uma sequência infinita e eu queria determinar esses 3 próximos termos. Bom, só de olhar a construção dos primeiros termos dessa sequência, eu consigo identificar um padrão, uma regularidade. Então, eu consigo dizer, com base nesse padrão, quem são os próximos. O primeiro termo é 1, o segundo é 0, o terceiro é 1, o quarto é 0 e o quinto é 1. Então, percebam que o 1 e o 0 se alternam. Primeiro tem 1, depois o 0, depois 1 de novo, depois o 0, depois 1 de novo. O próximo seria o 0, depois viria o 1 de novo e depois seria o 0. Então, eu consigo determinar. Então, aqui o A1 é o termo o primeiro termo é 1. O segundo termo, que é o A2, seria 0. O terceiro termo é 1 de novo. O quarto termo seria 0 de novo. O quinto termo é 1. O sexto termo é 0. E o sétimo termo é 1.
Bom, percebam que aqui que os termos com índice ímpar dão sempre 1, né? E os termos com índice par dão sempre 0. Então, se eu pergunto para vocês, quem que é o elemento que ocupa a posição 88 dessa sequência, eu consigo determinar, pois, seguindo essa regularidade, os termos de índice par são sempre 0. Então, como 88 é par, o termo que ocupa a posição 88 também vai ser 0. E se eu pergunto para vocês, o termo que ocupa a posição 121, como 121 é ímpar, o termo que ocupa essa posição vai ser 1. Bom, essa é uma sequência. Eu também poderia descrever ela da seguinte forma. A n, o termo dessa sequência, é igual a 1 se n for ímpar, se n é ímpar, e igual a 0 se n é par. Também, ao invés de escrever essa sequência por extensão, eu poderia escrever ela dessa forma. Bom, isso é um exemplo. Isso é um exemplo de como determinar os termos de uma sequência reconhecendo apenas uma regularidade. Bom, eu posso exemplificar outra sequência. Por exemplo, 1, 4, 9, 16, 25 e perguntar quais que seriam os próximos termos dessa sequência. Os 3 próximos termos dessa sequência. Bom, eu tenho que reconhecer uma regularidade nessa sequência. Aqui, qual que seria a regularidade? Esse termo eu posso entender como 1 ao quadrado. O segundo termo eu posso entender como 2 ao quadrado. Esse terceiro termo eu posso entender como 3 ao quadrado. Esse quarto termo eu posso entender como 4 ao quadrado. E esse quinto termo eu posso entender como 5 ao quadrado. Qual que seria o sexto termo da sequência? Seria, segundo esse padrão, 6 ao quadrado, que é 36. O próximo termo seria 7 ao quadrado, que é 49. O próximo termo seria 8 ao quadrado, que é 64. E assim seguiria sucessivamente. Essa sequência eu também poderia escrever da seguinte forma. A n é igual a n ao quadrado. Essa é uma fórmula que gera todos os termos dessa sequência. Se eu quero o termo A10, por exemplo, o 10º termo dessa sequência, eu iria substituir o n por 10 para obter o 10º termo dessa sequência, que nesse caso, 10 ao quadrado, daria 100. Bom, um outro exemplo que nós podemos dar um terceiro exemplo que nós podemos dar de sequência
uma sequência começando pelo 3, o segundo elemento é o 6, depois 9, depois 12, depois 15 e assim sucessivamente. Eu poderia perguntar qual que é os próximos 3 termos dessa sequência. Bom, esse primeiro termo eu posso compreender como 3 vezes 1. Esse segundo termo eu posso compreender como 3 vezes 2. Esse terceiro termo eu posso compreender como 3 vezes 3. Esse quarto termo eu posso compreender ele como 3 vezes 4. E esse quinto termo eu posso escrever ele como 3 vezes 5. Qual seria esse sexto termo? Seria 3 vezes 6, que é 18. O próximo seria 3 vezes 7, que dá 21. O próximo seria 3 vezes 8, que dá 24. Ou também eu poderia pensar que os termos dessa sequência eles vão de 3 em 3. Começando pelo primeiro termo, o segundo termo é o primeiro. O segundo termo é o primeiro mais 3. O terceiro termo é o segundo mais 3. Também poderia entender assim. Cada termo é igual ao termo anterior mais 3. Também poderia escrever dessa forma. Então, essa sequência eu poderia escrever da seguinte forma. Uma fórmula para determinar qualquer termo dessa sequência. Então, uma fórmula para determinar o termo AN, onde N pertence aos naturais, seria 3 vezes o número natural. Assim, se eu quero determinar, por exemplo, o 20º termo dessa sequência, eu substituo o N por 20. O A20 seria 3 vezes 20, que é 60. Esse seria o 20º termo dessa sequência. Bom, além disso, a fim de descrever uma sequência, ao invés de escrevê-la da forma explícita, como nós estávamos fazendo, escrevendo por extenso os termos da sequência, podemos utilizar uma lei de formação, que era o que fizemos ali para algumas. Descobrimos uma lei de formação que gera qualquer termo daquela sequência. Então, ou seja, o que é uma lei de formação? É uma expressão matemática que nos permite determinar qualquer termo dessa sequência. E há principalmente 2 formas de lei de formação de uma sequência. A fórmula em função da posição e a fórmula de recorrência. Vamos ver primeiro a fórmula em função da posição. Quando uma fórmula permite calcular qualquer termo AN em função de sua posição N. Exemplos. Determine os 5 primeiros termos da sequência definida pela seguinte fórmula ou lei de formação. Então, repare, aqui é dada uma fórmula que é capaz de determinar, com ela é capaz de determinar qualquer termo da sequência. Aqui N pertence aos naturais asteriscos. O conjunto dos números naturais, ele começa no 0.
os naturais asterisco, esse asterisco elimina o zero do conjunto dos números naturais. Então, os naturais asterisco, ele é o conjunto dos naturais, só que começando pelo número 1. Então, essa questão pede para determinar os 5 primeiros termos da sequência. Então, vou começar pelo primeiro termo, que é o A1. Aqui, substituir n por 1. Então, onde tiver n nessa fórmula, eu vou substituir por 1. Então, se eu substituir aqui por 1, aqui também eu vou substituir por 1. Então, A1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Então, a n é igual a 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. A2. Substituir o n por 2. Então, a gente tem n na fórmula, vou substituir por 2. A2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Quem que é o A3? É igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Quem que é o A4? É igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. Agora, quem que é o quinto termo dessa sequência, o A5? É 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5 dá 10, mais 1, 11. Assim, eu determinei, por meio da fórmula da lei de formação, os 5 primeiros termos da sequência. E com essa fórmula, eu consigo determinar qualquer termo dessa sequência. Aqui nós temos o segundo exemplo, que dada a sequência definida pela seguinte lei de formação, a n igual a 5n menos 7, com n pertencente aos naturais asterisco, ou seja, excluindo zero, faço o que se pede em cada item. Na letra A, determine o 20º termo da sequência. Se eu quero determinar o 20º termo, onde tiver n, eu vou substituir pelo A20. Vou substituir por 20. O 20º termo é o A20. Então, aqui eu estou substituindo n por 20. Então, onde tiver n na minha fórmula, eu irei substituir por 20. Então, o A20 é igual a 5 vezes 20 menos 7. 5 vezes 20 dá 100. Menos 7. 100 menos 7 é igual a 93. Então, o 20º termo dessa sequência é o número 93. Na letra B, pede para determinar se o número 43 faz parte dessa sequência. Bom, a n representa o enésimo termo dessa sequência. Bom, a pergunta é, será que existe um n natural? Se 43 for fazer parte dessa sequência, eu tenho que ser capaz de encontrar a posição dele. Então, vamos supor que esse enésimo termo seja 43. Não sei quanto é que vale o n ainda, mas se esse 43 fazer parte da minha sequência, eu tenho que ser capaz de encontrar um número natural para a posição dele. Esse n, ele representa qualquer elemento da sequência, dependendo da questão. Ele pode representar o primeiro termo, depende de
qual o valor de n que eu estou atribuindo. Então, suponha que o AN seja igual a 43. Então, se o AN é igual a 43, vou substituir na fórmula. 43 é igual a 5n menos 7. Passando o 7 para o outro lado, de sinal trocado, fica 43 mais 7 igual a 5n. 43 mais 7 é igual a 50. Isso é igual a 5n. O 5 está multiplicando n, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então, chegou à conclusão que 50 dividido por 5 é igual a n. E 50 dividido por 5 é 10. Então, n é igual a 10. Então, nesse caso, eu consegui encontrar um número natural, no caso 10, que indique a posição do número 43. Então, para o elemento 43, o n vale 10. Portanto, esse AN, na verdade, ele é o A10. Então, aqui, na verdade, é o A10. Ele é o 10º termo dessa sequência. Na letra C, pede para determinar se o número 66 faz parte dessa sequência. Bom, será que o número 66 faz parte dessa sequência? Eu vou supor que a n seja igual a 66. Então, substituindo aqui na fórmula, 66 é igual a 5n menos 7. Manipulando aqui de novo, passando o 7 para o outro lado de sinal trocado, 66 mais 7 é igual a 5n. 66 mais 7 dá 73. Isso é igual a 5n. Isolando n, passando esse 5 está multiplicando e dividindo, eu chego à conclusão que n é igual a 73 dividido por 5. E quando eu divido 73 por 5, eu não obtenho o número natural. Porque 73 dividido por 5, eu posso escrever como 70 mais 3 dividido por 5, que é igual a 70 dividido por 5 mais 3/5. E 70 dividido por 5 dá 14. Mais 3/5, que é 0,6. Então, isso dá 14,6. E 14,6 não é um número natural. Como 14,6 não é um número natural e esse n tem que pertencer aos naturais, então o número 66 não faz parte da sequência. Bom, e outra maneira de determinar os termos de uma sequência é pela fórmula de recorrência, que é quando se expressa o termo AN, qualquer da sequência, em função do termo imediatamente anterior, que é o AN-1, dado o primeiro termo A1. Exemplos. Determine os 4 primeiros termos da sequência AN igual. Aqui é dado o primeiro termo, A1 igual a 3, e os próximos termos
é dado pelo o termo anterior mais 5, onde n é maior que 1. Então, essa fórmula aqui vale para n maior que 1. Bom, o primeiro termo nós já sabemos que é 3, é o que está aqui. O segundo termo, o A2, é igual a n menos 1, mais n eu estou substituindo por 2, mais o 5. Bom, o A2 menos 1 é A1. 2 menos 1 dá 1. Mais 5. Bom, só que o A1 eu já sei que vale 3. Então, aqui é 3 mais 5, que dá 8. O terceiro termo é igual a n menos 1, só que aqui o n é 3, então a 3 menos 1, mais 5, que é igual a 3 menos 1 dá 2. Então, aqui fica A2, mais 5, que é igual, só que o A2 nós já calculamos, ele vale 8. Então, aqui é 8 mais 5, que é igual a 13. Quem que é o A4? O quarto termo da sequência. É o AN menos 1. Aqui o n vale 4, então fica A4 menos 1 mais 5, que é igual. 4 menos 1 dá 3, então aqui fica A3 mais 5. Só que o A3 nós calculamos anteriormente, é igual a 13. Então aqui fica 13 mais 5, que dá 18. Então, aqui eu acabei de determinar os 4 primeiros termos dessa sequência. Perceba que eu não tenho como determinar diretamente, por exemplo, o A20. Porque para determinar o A20 eu preciso do termo anterior, o A19, para somar com 5. Então, para determinar os termos da sequência, eu sempre preciso do termo anterior. Então, preciso determinar os anteriores para descobrir o A20, por exemplo. Não tem como descobrir direto. Essa é a diferença. Por isso que é lei de recorrência. Porque depende dos termos anteriores. Então, aqui, observe que quando temos a fórmula de recorrência, que nós vimos agora há pouco, não podemos de imediato determinar qualquer termo da sequência. Tem nenhum exemplo que dê. Eu não consigo determinar diretamente quem que é o A20 daquela sequência, porque eu precisaria do termo A19. Então, precisaria calcular até o termo A19 para poder calcular o A20, se eu quisesse. O que ocorre diferentemente da lei de formação. Que no caso a gente viu que, por exemplo, a sequência que tem essa lei de formação, a n igual a n ao quadrado. Aqui eu posso determinar qualquer termo dessa sequência. Se eu quero determinar o A20, aqui o n vale 20, então o A20 é igual a 20 ao quadrado, que é 400. Quando eu tenho uma lei de formação, eu consigo determinar qualquer termo da sequência, sem precisar dos anteriores. Então, quando tem uma lei de recorrência, nós precisamos calcular obrigatoriamente cada termo da sequência, os termos que estão sendo pedidos. Aqui nós temos um segundo exemplo. Uma famosa sequência matemática é definida pela sua forma de recorrência, a chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci é o nome do matemático que descobriu essa sequência. Ela pode ser definida como se mostra. Aqui no caso em especial, a gente não utiliza a letra A, por causa que é uma sequência muito importante na matemática. Então, por ser de Fibonacci, a gente representa os elementos pela letra F. E N é a posição de cada elemento na sequência. Então, o primeiro elemento aqui é determinado por F1,
ele é igual ao segundo elemento, o primeiro elemento é igual ao segundo elemento, que é determinado por F2, que é igual a 1. Ou seja, os dois primeiros elementos dessa sequência é igual a 1. Então, o primeiro elemento F1 é igual a 1, o segundo elemento F2 também é igual a 1. Agora, quando n for maior que 2, por exemplo, 3, o terceiro elemento dessa sequência será Fn-1, que é o termo anterior, ou seja, Fn-1, só que aqui o n vale 3. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Mais o Fn-2, como aqui o n vale 3, 3 menos 2 vai dar 1. Então, o terceiro termo é dado pela soma dos dois anteriores, por F2 mais F1. E como os dois anteriores, o primeiro termo, o F2 é 1 e o F1 também é 1. Então, o F3 vai ser igual a 1 mais 1, que aqui é 2. O quarto termo dessa sequência é o Fn-1, no caso aqui 4 menos 1, que dá 3, mais o Fn-2, que aqui é 4 menos 2, que dá 2. Então, o termo dessa sequência é o F3, que nós descobrimos que é 2, mais o F2, que é 1. Então, aqui é 2 mais 1, que é 3. Reparem que cada termo da sequência é determinado a partir do terceiro aqui, é determinado pela soma dos termos imediatamente anteriores a eles. O F5, quem seria? Seria o F4, que é o anterior, mais o termo anterior ao F4, que é o F3. Então, o F4 a gente determinou que vale 3, e o F3 a gente também já determinou que vale 2. Então, aqui daria 5. Bom, esses são os 5 primeiros termos dessa sequência. Também é uma sequência infinita. Bom, então se continuássemos o processo, aqui a gente determinou esses termos aqui. Os 5 primeiros termos nós tínhamos determinado ali. Mas se continuássemos o processo, nós iríamos encontrar os outros. O 8, o 13, o 21, o 34, o 55, o 89. Cada termo desses é dado pela soma dos dois anteriores. Por exemplo, o 34 aqui o 34, ele é dado pela soma dos dois termos imediatamente anteriores a eles. O 34 é dado pela soma do 21 mais pela soma do 13. Bom, por hoje a aula era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de realizar as atividades. Um abraço.